Muito antes de Jesus nascer em Belém, muito antes de ser colocado numa manjedoura cercado por animais e pastores, existe uma pergunta que ecoa através dos séculos e que poucos se atrevem a responder com profundidade. Quem era Jesus antes de Belém? A maioria conhece a figura mansa e amorosa que caminhou pelas ruas empoeiradas da Galileia, curando os enfermos, acolhendo os rejeitados e pregando sobre o reino de Deus. Mas existe um mistério muito maior escondido por trás da aparência simples daquele homem. Em um momento extraordinário da história cristã, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, foi arrebatado por uma visão que rompe os limites do tempo e da matéria. Ele viu o Cristo glorificado, olhos como chamas de fogo, voz como o som de muitas águas e um rosto que brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Essa visão não era de um profeta qualquer, nem de um simples mestre. Era a revelação de uma identidade eterna, imensurável e divina. Um ser que existia muito antes da fundação do mundo, antes do tempo como conhecemos. Não estamos falando apenas do homem histórico, mas de uma realidade espiritual que transcende os séculos. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nesse mistério. A jornada não será apenas sobre fatos, mas sobre revelações que podem transformar nossa forma de ver Jesus. Prepare-se, porque ao entender quem ele era antes de Belém, você também começa a entender por que ele veio, e o que isso significa para a sua vida hoje. Muito antes de qualquer montanha ser formada, antes de o tempo dar seus primeiros passos, Jesus já era. Ele não surgiu em Belém, nem começou a existir na manjedoura. Ele já existia, eternamente, com o Pai. E é isso que nos revela o início do Evangelho de João, que não começa com "era uma vez", mas com uma declaração poderosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é esse Verbo, a palavra viva, ativa, consciente, que não só estava com Deus, mas que era o próprio Deus. Não foi criado, não foi moldado nem surgiu de um momento específico. Ele é eterno. João 1:3 reforça essa verdade dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso significa que Cristo não apenas estava presente na criação do mundo, ele foi o agente da criação. Ele participou de cada detalhe, das estrelas mais distantes aos átomos invisíveis. Paulo também reforça isso em Colossenses 1:16 ao afirmar que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, Jesus é a origem e o propósito de tudo. A mente humana tem dificuldade de compreender essa realidade, porque tudo em nosso mundo tem começo, meio e fim. Mas Cristo transcende o tempo. Ele já existia antes da criação, não como uma ideia ou força impessoal, mas como uma pessoa divina, consciente, ativa e eterna. Saber disso muda tudo. Revela que a história da salvação não começou com o nascimento de Jesus, mas com a eternidade dele. E isso nos mostra o quanto fomos amados desde sempre. João, o discípulo amado, estava exilado na solitária ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isolado do mundo, distante da comunhão dos irmãos, ele provavelmente se sentia velho, cansado e esquecido. Mas foi justamente nesse cenário de aparente abandono que algo sobrenatural aconteceu. Uma das visões mais impactantes e reveladoras da Bíblia. Numa manhã qualquer, enquanto ele orava no Espírito, o céu se abriu. E o que João viu não foi fruto da imaginação nem uma parábola simbólica. Era uma revelação direta da glória absoluta de Jesus Cristo, não como o carpinteiro de Nazaré, mas como o Rei glorificado, aquele que reina eternamente. Ele ouviu uma voz poderosa, como o som de muitas águas, e quando se virou para ver quem falava, seus olhos encontraram algo indescritível. Diante dele estava alguém semelhante a um filho de homem, vestido com um manto longo e um cinturão de ouro sobre o peito. Os cabelos eram brancos como a lã mais pura,
brancos como a neve, e os olhos, os olhos, eram como chamas de fogo, olhos que tudo veem, que atravessam máscaras, que revelam intenções ocultas. Seus pés brilhavam como bronze refinado numa fornalha, simbolizando firmeza e pureza absoluta. Sua voz era como o som de muitas águas, imponente, retumbante, impossível de ignorar. Em sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, a palavra viva, cortante, que penetra alma e espírito. E o seu rosto brilhava como o sol em todo o seu esplendor, impossível de olhar diretamente, tamanha era a glória. João não teve dúvidas. Ele caiu como morto aos pés de Jesus, tomado pelo temor e pela reverência. E o mais bonito de tudo é que, mesmo resplandecendo em glória, Jesus se inclinou, tocou João com a mão e disse: "Não temas." Esse Jesus glorificado não é uma metáfora, nem um símbolo místico. Ele é real. Essa visão não é uma alegoria espiritual, mas a revelação literal da majestade do Cristo ressurreto. O mesmo que andou entre os homens em humildade agora se revela em glória eterna, e um dia todos os olhos o verão assim. Essa é a face do nosso Salvador, que reina hoje, não em silêncio, mas em poder. Depois daquela visão grandiosa e quase indescritível que João teve em Patmos, é difícil imaginar que o mesmo Jesus, com olhos como fogo e rosto brilhando como o sol, um dia tenha caminhado entre nós de forma tão simples. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Em Filipenses 2:07, está escrito que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse esvaziamento não significa que Jesus deixou de ser Deus por um instante sequer. Ele continuava sendo totalmente divino, com toda a plenitude da glória celestial. O que ele fez foi esconder voluntariamente essa glória, colocando sobre si o manto da humanidade, para que pudéssemos olhar para ele sem sermos consumidos. Isso é tão profundo. Ele não veio com coroas de ouro ou cercado por exércitos celestiais, embora pudesse. Em vez disso, nasceu numa manjedoura, viveu entre pessoas comuns e escolheu o caminho da humildade. A grandeza dele não estava na aparência externa, mas na essência divina que jamais se apagou. Cada gesto, cada palavra, cada milagre era uma expressão do amor de um Deus que decidiu tornar-se acessível, tocável, compreensível. Jesus não precisava provar sua divindade com demonstrações de poder a todo instante. Sua grandeza estava no coração que perdoava, nos olhos que enxergavam a dor, nos pés que caminhavam até os rejeitados. Esse esvaziamento foi um ato de amor indescritível. Ele se fez homem, não por obrigação, mas por escolha. E isso muda tudo. Porque quando olhamos para Jesus, não estamos vendo apenas um mestre ou um profeta, mas o próprio Deus que se aproximou de nós com o coração disposto a sentir nossas dores, carregar nosso fardo e oferecer salvação. Logo depois de revelar sua glória a João em Apocalipse, é impossível não voltar os olhos para um dos momentos mais profundos e íntimos da vida de Jesus registrado nos Evangelhos. A oração de João 17. Pouco antes de ser preso, em um ambiente carregado de emoção, Jesus levanta os olhos ao céu e fala diretamente com o Pai. Ele não ora apenas pelos discípulos ou pela humanidade, mas também expressa algo que revela quem ele realmente é. Algo que transcende o tempo e nos faz entender que sua história não começou numa manjedoura em Belém. Ele diz: Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Essas palavras não são apenas belas, elas são profundas, quase inacreditáveis. Jesus não estava pedindo por algo novo, mas por algo que já era seu por direito. A glória que ele compartilhou com o Pai antes mesmo da criação de tudo. Essa frase revela que Cristo não é uma figura que surgiu há 2000 anos, mas sim alguém eterno, que já existia antes de qualquer estrela brilhar no céu. Ele habitava na eternidade, envolto em glória,
lado a lado com o Pai. Essa oração é um vislumbre do relacionamento íntimo e indissolúvel que Jesus tem com Deus, um vínculo que vai muito além do que conseguimos compreender com a mente humana. Ele veio ao mundo como homem, mas nunca deixou de ser Deus. Ao pedir para ser glorificado novamente, Jesus estava revelando a verdade sobre si mesmo. Ele não foi criado, ele veio. Deixou temporariamente a majestade do céu para habitar entre nós, viver nossas dores e morrer por amor. Mas no fundo, ele sempre foi o Rei. Essa oração não é um pedido egoísta, mas uma confirmação divina. O Filho Eterno estava prestes a voltar para casa, à direita do Pai, onde sempre foi o seu lugar. Se a oração de Jesus em João 17 nos mostra que ele já existia antes da fundação do mundo, a Bíblia vai ainda mais fundo ao revelar que ele não apenas existia, ele participou ativamente da criação. Quando lemos Gênesis 1, logo no primeiro versículo, encontramos: no princípio, criou Deus os céus e a terra. O termo usado para Deus aqui é Elohim, uma palavra no plural, mesmo acompanhada de verbos no singular. Isso já nos dá uma pista de algo profundo e misterioso. Há uma pluralidade dentro da unidade divina. E quando continuamos lendo as Escrituras, essa revelação se torna ainda mais clara. No Evangelho de João, capítulo 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Verbo é Jesus, o mesmo que se fez carne e habitou entre nós. Ele estava lá, na criação, moldando tudo com o Pai. Colossenses 1 também afirma com clareza: por meio dele, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Isso é poderoso demais para ser ignorado. E como se não bastasse, Provérbios 8 nos oferece uma linguagem poética e profundamente simbólica da sabedoria eterna, que também aponta para o próprio Cristo. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Essa sabedoria que estava com Deus desde sempre, participando de cada detalhe da criação, é o próprio Jesus. Ele não apenas viu o início de tudo, ele foi o agente criador, o arquiteto do universo. Depois de contemplarmos a oração profunda de Jesus em João 17, onde ele revela sua origem eterna e sua glória junto ao Pai antes da fundação do mundo, é impossível não se maravilhar com o que aconteceu quando esse mesmo Cristo decidiu descer até nós. O impacto da encarnação é algo que desafia a lógica humana. O Criador do universo, aquele que habitava em esplendor indescritível, escolheu se fazer criatura. O mesmo que falou haja luz e trouxe à existência galáxias inteiras, passou a habitar o ventre de uma jovem camponesa. E quando nasceu, não encontrou um trono dourado, mas uma manjedoura simples, num estábulo cheio de feno e cheiro de animais. Essa cena contrasta de forma quase poética com a visão arrebatadora de Apocalipse, onde Jesus aparece em glória, com olhos de fogo e rosto brilhando como o sol. Como pode o mesmo ser glorioso estar deitado como um frágil bebê, sem coroa, sem espada, sem honra? Mas essa é justamente a beleza da encarnação. Ele se esvaziou, sem nunca deixar de ser Deus. Não perdeu sua essência divina, apenas se revestiu de humanidade para estar conosco de forma real. O Todo-Poderoso tornou-se tocável. O Eterno passou a contar os dias. O Deus que ninguém podia ver agora era carregado nos braços de Maria. E isso não foi fraqueza, foi amor. Um amor tão incompreensível que preferiu descer a nossa condição para nos elevar até a sua. A encarnação não foi apenas um evento teológico, foi o maior gesto de afeto da história. Foi Deus dizendo: eu vou até você. E a partir dali, nada mais seria como antes. Seguindo a grandiosidade da encarnação, onde o Deus eterno se fez humano por amor, somos levados a um momento extraordinário em Apocalipse 5. Ali, numa cena celestial que desafia nossa compreensão,
Todas as criaturas, desde os anjos até os seres viventes e os anciãos, se curvam diante do Cordeiro que foi morto e agora está vivo para sempre. Eles louvam, adoram e entregam glória a Jesus, reconhecendo nele não apenas o Salvador, mas o Rei eterno. Essa adoração universal não é um ato vazio, é um reconhecimento da sua divindade plena. Quando comparamos essa cena com o que está escrito em Isaías 42:8, onde Deus declara que não compartilha sua glória com ninguém, fica claro o peso dessa adoração ao Cordeiro. Se Jesus recebe essa glória e é objeto de adoração verdadeira, isso só pode significar uma coisa: ele é o próprio Deus. Não uma criatura elevada, não um profeta, mas o Deus eterno, digno de todo louvor e reverência, aquele a quem pertence toda a honra, glória e poder para sempre. Depois de mergulharmos na grandeza da encarnação, esse ato incomparável em que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, torna-se ainda mais evidente a majestade daquele que deixou o céu por amor. E é justamente no livro de Hebreus, capítulo 1, que essa realidade é afirmada de maneira clara e poderosa. Jesus não é apenas mais um ser celestial, ele é absolutamente superior a todos os anjos. Os anjos, por mais impressionantes que sejam em poder e beleza, são servos. Eles refletem a glória de Deus como um espelho reflete a luz. Já Cristo não apenas reflete, ele é a própria luz, a expressão exata da glória divina. Os anjos adoram, mas Jesus é adorado. Eles anunciam a vontade de Deus, mas Jesus é a própria palavra viva. Nenhum anjo jamais foi chamado de filho de Deus da maneira que Jesus é. Nenhum deles recebeu um trono eterno, nem foi ungido com alegria acima de todos os seus companheiros. O texto bíblico é direto. A qual dos anjos Deus disse: Tu és meu filho, hoje te gerei? A resposta é simples: a nenhum. Somente Jesus possui atributos divinos, como eternidade, soberania e poder criador. Somente ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa supremacia não diminui o valor dos anjos, mas coloca Cristo onde ele realmente está, entronizado acima de todos, digno de toda adoração. Ele não é uma criatura do céu, ele é o Senhor do céu. Depois de compreender que Jesus está entronizado acima de todos os anjos, com glória incomparável e digno de adoração eterna, somos levados a uma outra declaração surpreendente, uma que ecoa poder e autoridade absolutas. Em Apocalipse 1:18, o próprio Cristo afirma: Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Essas palavras não são poéticas, são reais, carregadas de uma verdade espiritual profunda. Quem tem as chaves é quem manda. Ter a chave significa possuir domínio total, autoridade suprema. E Jesus está dizendo com todas as letras que ele é quem decide os rumos da vida, da morte e até do destino eterno. Muitas vezes, por influência da cultura ou até do medo, as pessoas imaginam que o inferno está sob o controle do diabo, como se ele fosse um rei ali dentro. Mas isso é um equívoco. O diabo não governa nada. Ele não manda nem mesmo no próprio fim. Quem detém as chaves do inferno e da morte é Jesus. Foi ele quem venceu a cruz, desceu às profundezas e ressurgiu vitorioso, arrancando das trevas o direito de decidir quem vive e quem morre. Nada escapa ao seu controle. Ele venceu a morte, não como alguém que fugiu dela, mas como alguém que a enfrentou de frente, e venceu. Por isso, se há alguém em quem podemos confiar nosso destino eterno, esse alguém é o Cristo vivo, que tem as chaves nas mãos. Depois de entendermos a superioridade de Jesus sobre os anjos, fica ainda mais forte a percepção de que ele não é apenas parte da história, ele é o Senhor da história. E isso fica evidente quando nos perguntamos: por que Jesus escolheu se revelar a João justamente naquele momento tão delicado da igreja? A resposta está no contexto. Era um tempo de perseguição intensa. Os cristãos estavam sendo mortos,
torturados, lançados às feras. João, já idoso, estava exilado numa ilha solitária por não negar sua fé. Muitos acreditavam que tudo estava fora de controle, que o mal estava vencendo. O medo se espalhava, e a esperança parecia se apagar. E é aí que Jesus aparece. Mas não como o servo humilde que caminhava pelas ruas empoeiradas da Galileia. Ele se mostra como o Rei glorioso, Senhor soberano e Juiz supremo. Sua voz como muitas águas ecoa com autoridade, seus olhos de fogo penetram a alma, e sua presença inunda tudo com poder. Jesus se revela a João para lembrar a igreja, e a todos nós, que ele continua no trono. Mesmo quando tudo parece ruir, ele está no controle. A visão foi um sopro de vida, uma injeção de coragem para um povo ferido. Ele não estava ausente, nem indiferente. Ele estava no meio dos 7 castiçais, ou seja, no meio da igreja. O que parecia o fim era, na verdade, o início de uma nova revelação. Jesus quis que João visse, registrasse e compartilhasse, para que cada cristão, em qualquer geração, soubesse: o Rei vive, reina e não abandona os seus. Depois de tudo que foi revelado, desde a visão gloriosa em Apocalipse até a encarnação humilde em Belém, passando pela oração que revela sua eternidade e pela sua supremacia sobre os anjos, fica uma pergunta que não pode ser ignorada: quem é Jesus para você? Não se trata apenas de conhecer histórias sobre ele ou repetir frases decoradas. Trata-se de enxergar quem ele realmente é. O Alfa e o Ômega, o Rei eterno, o Deus que veio ao mundo por amor a você. Será que seus olhos espirituais conseguem vê-lo além das imagens religiosas e das tradições humanas? Ele não é apenas um personagem do passado. Ele é real, vivo, glorificado e digno de toda entrega. Diante dessa verdade, a única resposta coerente é reverência, é rendição, é permitir que ele ocupe o trono do seu coração. Então, eu te pergunto com toda sinceridade: você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida? Essa é a decisão mais importante que alguém pode tomar. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, não saia sem deixar seu amém nos comentários. Isso ajuda a espalhar essa verdade a mais corações. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Se quiser apoiar ainda mais nosso trabalho, você pode clicar no Valeu Demais ou se tornar membro do canal. Cada apoio nos ajuda a continuar levando a mensagem do reino. E nunca se esqueça, ele é o Alfa e o Ômega, o que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso.